E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Tudo em paz? E aí, onde você estiver aí, né? Onde você estiver no Acre, em Rondônia, na Bahia, no Brasil, em qualquer local do Brasil, ou mesmo fora do Brasil, né? Tudo belezinha, tudo tranquilo? Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, ó. Siga-me no Instagram, tá? Paulo Dharma 1970. Você que não é inscrito no canal Paulo Dharma, se inscreva aí no canal Paulo Dharma 1970. Aí aqui no YouTube mesmo, ó. Só aperta o seu dedinho aí, o botãozinho aí de inscrito, ó. Que você vai estar fazendo parte aqui de uma comunidade de bons leitores, de bons livros, tranquilo? Sempre nós temos uma resenhinha aqui bacaninha de um livro que ninguém tem coragem de resenhar, né? Porque realmente aí é complicado. Mas nós estamos aqui fazendo nosso trabalhinho, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, se inscreva no canal, beleza? Se você quiser também comentar, comente. E se você quiser também colaborar, ó, vou deixar meu Pix aqui, você ajudar o canal, tá? Porque a gente sempre precisa de ajuda. Eu tô sempre atrás de bons livros por aí, rodando por aí atrás de bons livros, e a gente precisa de um reforço, né? Se puder ajudar, a gente agradece, tranquilo? Ó, 988-290-767-91. Esse é o meu Pix, beleza? Ó, estamos aí mais uma vez. Você curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Já já a gente vai voltar aqui com a quinta parte dos Donos do Poder, esse maravilhoso livro do Raimundo Fauro. Beleza, gente? Até já já. Valeu! E assim, né? O Dom Pedro II foi deposto, foi se exilar na França e aqui se instaurou uma república. Início do Brasil republicano, 1890, 1889, 1890, 1891. Nós tivemos logo de cara a instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, com um novo regime, com um novo sistema econômico, com tudo que havia de moderno, de novo, né, o Brasil adentrando depois de muitos e muitos pedidos desde 1870, 1880, aquela ideia republicana, e chegou a República. A República, que ela foi montada com base, obviamente, militar, né, que tinha o Marechal Deodoro da Fonseca e tinha o Floriano Peixoto ali, né, observando a coisa em si, né, mas no primeiro momento o Deodoro da Fonseca e o Raimundo Fauro aqui logo na parte 13 do capítulo 13, né, as tendências internas da República, que ele vai falar aqui, né, vai pegar três partes aqui: as fases da história republicana, diretrizes econômicas do período republicano e o papel do exército, claro, como um novo estamento burocrático. Quer dizer, quem vai mandar nesse primeiro momento, quem vai organizar, quem vai ser a voz, quem vai ser que vai ter aquele processo de talvez, quem sabe, uma ditadura militar do Floriano Peixoto, vai ser obviamente o exército. O exército é que vai ter essa proeminência. Nós ainda vamos levar um certo tempo para ter um presidente civil, né? Se eu não estou enganado, vai ser o Campos Salles, que vai ser o primeiro presidente civil. Mas nesse primeiro momento aqui, só quem dá o comando, quem fala, o exército é que vai ser vai ser o mantenedor dessa ordem inicial, dessa república inicial brasileira de 1889. Então ele vai começar aqui, ó, o movimento, capítulo 1, né? O movimento autonomista e federativo preparou a ideologia republicana, porém não fez a república nem venceu no 15 de novembro. A intervenção do exército, responsável pelo golpe que deu em terra com a monarquia, desviou a diretriz dos acontecimentos, moderando-os e sufocando-lhes o espírito na tutela que impôs a nação. A revolução, como fato e como realidade, foi burlada, desempenhando Deodoro e Floriano, como eu falei, o papel de simples substitutos no poder moderador do imperador Dom Pedro II, né, na mesma tradição centralizadora do império. Razão parecia ter o escritor e parlamentar que observara há anos que pelo estado do nosso povo e pela extensão do nosso território, nós teremos por muito tempo, sob a monarquia ou sob a república, que viver sobre uma ditadura de fato. Há de haver sempre uma vontade diretora, seja do monarca, seja do presidente. Quer dizer, muda-se o sistema, mas nós continuamos
dançando, né, o mesmo fado, dançando o mesmo rock and roll. Tem muita mudança de... O LP é o mesmo, o disco é o mesmo, a música é a mesma, entendeu? Nós só mudamos o... Assim, mudamos quem tá em cima, quem tá mandando em cima, a gente bota, aí vai chegar outros, vão se instaurar ali, e a coisa vai continuar da mesma forma. Aí ele vai dizer aqui, né? Deodoro, presidente fraco, verdadeiro rei constitucional, se a nação fosse o exército, não conseguia apagar a direção política da primeira fase republicana. E isso vai trazer muitas contendas. Quer dizer, cada um puxa para um lado, cada um... Isso, como eu falei, isso sobre uma Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição foi promulgada em 1891. Quer dizer, nesse primeiro momento, o que nós vamos ter é essas forças se digladiando, né? Vai haver muita coisa entre 1880, 1889, 1890 até 1900, vai acontecer muita coisa. Até princípios de guerra civil nós teremos nesse momento, nesses 10 primeiros anos aí, nesses 10 primeiros anos de república. E ainda teve Canudos. Quer dizer, o pessoal... Imagina, nós temos o Antônio Conselheiro lá pelos sertões da Bahia, falando loucamente em monarquia, né? Ele não deve ter tido muita ideia do que... Obviamente as coisas não chegaram para ele como... as notícias devem ter chegado para ele bem truncadas. Mas ele deve ter escutado falar que o Dom Pedro II não era mais o imperador. E isso trouxe a ele, né, uma visão de contenda. Você vai ver isso nos Sertões do Euclides da Cunha, o livro, como é que o exército, ele nesse primeiro momento, o exército ele vai tomar uma tunda. Ele vai tomar uma tunda do pessoal do Antônio Conselheiro, que isso vai ser a desmoralização do exército por um bom tempo. Perderam 1, 2, 3 batalhas. Eu recomendo sempre a quem quer ler sobre a história do Brasil, principalmente quem quer ler esse início da República, ler os Sertões do Euclides da Cunha. Vai ler, vai ver como é que os amotinados lá, como é que o pessoal lá que estava lá sobre as ordens do Antônio Conselheiro, como eles receberam esse exército e como o despreparado, né, para variar. Todos os militares despreparados para ir para Caatinga enfrentar gente intocaiada. Então eles mandavam um exército, esse exército praticamente era todo dizimado. Isso foi uma das maiores vergonhas da história do Brasil, de todos os tempos. Você que não conhece, você que não sabe, entre 1896 e 1897, o exército brasileiro tomou uma tungada, tomou uma paulada das pessoas do Antônio Conselheiro, que é uma vergonha. Eu acho que eles nem comentam, mas o livro está na praça. Quem quiser, tem um livro fácil, o livro não é difícil de ser encontrado. E como eu tinha dito antes, até a guerra civil nós meio que entramos nessa brincadeira. A disputa de poder, a disputa do estamento burocrático, tudo aquilo que nós temos, nós construímos nessa república de fantoche, né, de 1889 até hoje, que nós sabemos como é que é a república de fantoche, porque nós percebemos como é o movimento das coisas hoje. Nós percebemos hoje que essa república ela é uma república de farsa. Derrubaram o imperador, né? Derrubaram o imperador, aquela modorra de 40 anos, né? Derrubaram aquilo, e aí cada um se julga como imperador. Quer dizer, você tem um imperador de fato, você derruba ele, aí de 4 em 4 anos tem uma figura que ela acaba se tornando imperador nesse período de tempo, de uns 4 anos. Ou se de repente é uma ideologia que se instaura no poder, como aconteceu com o PT, né, entre 2002 e 2016, 2015 e 2016, essa ideologia também quer mandar também, é o chamado estamento burocrático, ela quer mandar, ela quer ser o imperador, ela quer dirigir os nossos destinos. Você que está aí, talvez não sei se percebe, mas isso vem acontecendo na história do Brasil desde que o Brasil passou a existir. É o que o Raimundo Fauro vai falar nos Donos do Poder o tempo todo. Nessa quinta parte, a base vai ser exatamente isso, fechar o que foi a República, qual foi os ditames dessa República nesses primeiros 30 anos antes do Getúlio Vargas, quando ele também se colocou como ditador, né, depois de 34 até 1945,
E isso foi foi algo que de tempos em tempos, de governante em governante, nós tivemos. Entendeu? Se você pegar o Juscelino Kubitschek cismou que tinha que transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o centro-oeste. Entendeu? Teve os governos militares entre 64 e 85. Teve o Sarney, que ficou 5 anos. Isso foi o Brasil. Se você pegar Prudente de Moraes, se você pegar todas essas figuras, todas elas se instauraram, se colocaram no poder, assim, e nesse tempo que eles ficaram no poder, eles mesmo que reagiram como pequenos ditadorzinhos. Isso foi a história do Brasil republicano entre 1889 e 2022, que estamos agora. Que, por incrível que pareça, o presidente que está no governo atual, ele manda menos do que o sistema de leis. Olha que doido. Quem está mandando, por exemplo, é o que o Rui Barbosa falava, era a ditadura da toga. A ditadura da toga, o que manda hoje. A República ela é um fracasso tão absoluto, tão grande, que chegamos num processo em que o presidente eleito não manda. Ou se faz alguma coisa, o sistema jurídico vem e derruba o que ele coloca lá. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Quer dizer, então nós estamos nessa brincadeira desde 1530, pelo menos. E pelo visto não vai mudar tão cedo, né? Não vai, esse sistema de coisas, essa operacionalidade não vai ser modificada. Ou vai ser sempre uma figura não vamos ter a ditadura do povo, né? Não vamos ter a democracia, não vamos ter isso nunca, porque o povo só serve para referendar voto no final do ano. Ele referenda lá, vai lá, dá o voto, depois ele como é que diz, ele simplesmente colocou nas mãos de figurinhas bem medíocres os destinos de um país inteiro, um país enorme como o Brasil. É isso. Isso é o Brasil nesses 100 anos, 100 e tantos anos aí. Aqui, ele vai continuar aqui, ó. A história republicana, até a Revolução de 30, como demonstra o estudo dos dados apresentados, sofreu o domínio de duas fases. Primeiro, a inicial da hesitação com o predomínio franco do exército. Segundo, a da política dos governadores com a preponderância das situações estaduais. Aí tinha o presidente ele delega poderes para os governadores, para os estados, e aí fica esse jogo governador, presidente para lá e para cá, e o presidente mandando como se fosse o dono de tudo. É isso que nós temos. Ó, a segunda fase, com a política dos governadores, encontrou o sistema de funcionamento no eixo São Paulo-Minas Gerais, a República do Café com Leite, né? A política do café com leite. Esses dois estados exerceram a soberania política nacional, revezando-se na presidência da República, submetendo os demais estados à sua orientação. Se os dominados ousassem rebelar-se, havia o remédio pronto e violento das intervenções de largo uso na farmacopeia da Primeira República. Quer dizer, o presidente ia lá e fazia intervenção. Era isso que nós tínhamos nesses primeiros 40 anos da República Brasileira. Né? O presidente ia lá, intervia no estado, aí ele colocava uma figura lá, um governador biônico, ele depunha o governador, ele chegava lá, ó, você não serve mais, mandava o exército lá, o exército derrubava o governador, e aí acabou. Aí ele botava um biônico e esse biônico ficava um tempo até a próxima eleição. Quer dizer, o governador ele tinha que obedecer ao presidente da República. Era isso que aconteceu nesses primeiros 40 anos. Ó, pode-se dizer-se que essa combinação persistiu até Washington Luiz, que foi o presidente antes do Getúlio Vargas, quando a discrepância de Minas Gerais aos planos presidenciais deu aso à Revolução de 30, a qual, apoiada numa facção do exército, desprezou os apoios estaduais. As Forças Armadas nunca se conformaram com o sumário alijamento do poder, mas não se podia rebelar, controladas pelas milícias estaduais organizadas pelas oligarquias, com o manifesto propósito de neutralizá-las. Aí chegamos a 30, né? Nesse período, a gente chega a 30 e temos a figura do Getúlio Vargas. Olha aqui, ó, biografia do Lira Neto, vendo? Biografia do Lira Neto, essa aqui, entre 30 e 45. Ele vai contar exatamente
o que foi o Getúlio Vargas nesse período de 15 anos, entre 30, com a Revolução de 30, até 45, quando ele foi deposto. Ele foi convidado a se retirar. Ó, temos essa aqui, também do Getúlio também, aqui é a história dele entre 1882 e 1930, quando ele vai fazer parte da oligarquia lá, do Júlio de Castilhos, daquela turma do Rio Grande do Sul, até a formação política dele, como ele foi se chegando a ser governador, e aí ele acaba tendo a eleição de 30, a eleição é fraudada, ele perde. Aí, como ele perde a eleição, ele resolve que ele tem que levar o exército, ele leva a turma dele do exército até para fazer uma espécie de guerra civil, até chegar no Rio de Janeiro, em 1930, quando Washington Luiz é deposto. Se vocês querem conhecer, esse livro aqui é muito bom. Ó, aqui tem o Hélio Silva, né, Um Tiro no Coração. O Hélio Silva vai contar como foi os últimos momentos do Getúlio, né? Tem aquela visão do Lira Neto, mas tem essa aqui do Hélio Silva, que é uma obra enorme do Hélio Silva, historiador, né? Que vai contar como foi. Ó, tem esse outro volume aqui, ó, Suicídio de Getúlio Vargas, também do Hélio Silva. Esse material é riquíssimo para quem quer estudar essa área, quer estudar esse momento brasileiro. E também, para fechar essa parte aqui, tem os diários do próprio Getúlio. Olha só que beleza. Aqui, ó. Esse aqui é de escrita de punho do próprio Getúlio sobre os acontecimentos entre 30 até 42, tá? Quem quer se interessar, quem se interessa por esse estudo, que é um estudo, né, de sociologia e de história, ó, quem quer ver de punho como foi o Getúlio Vargas, o que ele escrevia nos caderninhos dele, ó, esse aqui é o volume 1, e nós temos aqui o volume 2, de 37 a 42, ó. Tá vendo? Ó? Isso é a história do Brasil. Isso aqui é escrita de punho do próprio ditador, do próprio presidente, né, à época. Então tudo que ele, não vou dizer tudo, mas as coisas mais importantes que ele passou entre 30 e 42 estão nesses diários aqui. Vale o interesse. É uma dica de leitura, uma dica para quem se interessa. Pegar tanto o Raimundo Fauro, né, com a história mais de contar como é que é o patriarcalismo brasileiro, né? E também tem aqui um dos chefes desse estamento burocrático, desse patriarcalismo, tá aqui na figura do Getúlio Vargas, beleza? Voltando aqui ao nossa vaca fria, nós temos aqui, ó, o Hermes, teve o Epitácio, o Hermes da Fonseca, todas essas figurinhas que se instauraram no poder entre 1889 até 1930, como eu falei do Getúlio Vargas aqui, ó. Vai citar aqui de novo o Nabuco. Ó. Os soliteiros do velho Nabuco, em outros termos, e com outra camada social no poder, perpetuava-se na República. O poder moderador não era mais o imperador ou o chefe do exército, veio a ser o presidente da República, filho não da vontade popular, senão da hegemonia de dois grandes estados, Minas Gerais e São Paulo, com o eleitorado manietado pela polícia, prestigiados pelo presidente da República, que com as intervenções afastava os rebeldes. Os presidentes dos estados faziam os deputados e senadores que no Congresso apoiavam a política do presidente da República. Este, para sustentar o sistema, fazia também seu sucessor. É quase um Império Romano. Assim, você tem uma... Isso também aconteceu com o governo militar entre 64 e 85, que no governo militar, o militar anterior, ele fazia o seu sucessor. Tinha eleição de colégio eleitoral, no Congresso. Tinha eleição só para inglês ver, né? Geralmente é um civil e um militar. Só para que o sistema... o sistema ele continuasse funcionando, sendo operacionalizado, esse tipo de coisa era feito. Aqui também era assim. As eleições eram meio que como as eleições eram fraudadas, o sucessor, ele sempre colocava, o presidente sempre fazia o seu sucessor. Era normal. Império Romano. Desse jeito. Ó, prestigiados pelo presidente da República, que com as intervenções afastava os rebeldes, os presidentes dos estados faziam os deputados e senadores que no Congresso apoiavam a política do presidente da República. Este, para sustentar o sistema, fazia também o seu sucessor. Diríamos como o autor do Solitês, que é o velho Nabuco, eis aí o sistema representativo do nosso país.
Se a oposição lograva atravessar as barreiras eleitorais, o Congresso, no uso de sua função de fiscal das eleições, negava reconhecimento aos atrevidos e tudo continuava no melhor dos mundos. E isso, como eu disse, foi até 30. Isso foi até 30, quando teve, quando teve o golpe do Getúlio de 30, da Revolução de 30. Quer dizer, os caras faziam... você vê que não... Quer dizer, se acreditar nesse sistema, acreditar nesse universo de política é um negócio complicado. Você acreditar nisso, tudo bem. Se você quiser comentar no canal, comente se discorda de mim, não tem problema. É uma coisa da qual eu acredito. Esse sistema é um sistema caquético, podre. Desde do imperador, o Brasil não é para amador. O Brasil realmente não é para amador. A gente sabe como o sistema funciona depois de um certo tempo, você acaba se cansando disso. Quer dizer, eu continuar navegando nesse sistema, para mim, é um negócio complicado. Mas se você acredita, beleza. A intervenção para a escolha do sucessor do presidente da República estava consagrada pela doutrina da época. O senhor Borges de Medeiros expressa-se dessa forma, autenticando com a sua autoridade a praxe. Na ausência de partidos nacionais, cabe ao presidente da República encaminhar as negociações sobre a sua sucessão, não devendo desinteressar-se pelo assunto. Desse jeito. Não faltava a El Supremo, sequer a aquiescência dos governadores, os quais, como boas criaturas da ação ou da omissão dele, teciam a Constituição à margem do texto escrito de 1891. E aqui, a plebe urbana, os negativamente privilegiados, composta de proletários industriais, empregados do comércio, gente sem proteção à expoliação dos poderosos, manifestava claro oposicionismo agressivo, juntando-se à facção dos rebeldes. A inteligência, escritores, jornalistas, poetas e tribunos também fermentavam o inconformismo, ferindo a ordem literária consagrada e os padrões estéticos vigentes, combatendo, abalando os alicerces sociais da situação e a própria estabilidade política. Esses grupos e classes formavam a resistência popular às combinações de cúpula, animando a propaganda de Rui contra Hermes, de Nilo contra Bernardes, de Getúlio contra Júlio Prestes, e por aí vai. Entendeu? Quer dizer, você referenda o sistema. Quando você vota, eu já falei isso em outras situações, quando você vota, você passa um atestado para esse sistema funcionar. Já teve eleições fraudadas aqui, já teve de tudo. E isso não precisa não foi em 1950 não. Com urna eletrônica mesmo já teve fraude. Isso é algo comum. Não vou dizer que vai acontecer numa próxima eleição, mas é bem possível que aconteça, porque esse é o sistema, um sistema carcomido, um sistema podre. Quer dizer, você quiser continuar referendando isso, continue, é sua liberdade. Eu mesmo já disse isso várias vezes, eu tô fora. Olha só aqui, o senhor Borges de Medeiros diria mais tarde que a isenção de Epitácio Pessoa teve consequências perturbadoras na vida normal do país. Os dois campos dividiram-se, defrontando-se claramente. De um lado, a máquina política organizada, alternando entre São Paulo e Minas, os quadriênios presidenciais, com seu ritmo quebrado pela presidência Epitácio, mas querendo voltar novamente à velha praxe. De outro lado, as classes armadas, descontentes e inquietas, à espera de um sincronizador para sua ação. A Bahia e Pernambuco, solidarizados pelo ressentimento comum, tinham por sua vez a situação fortalecida pela adesão do Rio Grande, cujo presidente gozava no Brasil inteiro de uma posição de prestígio que o isolamento e a lenda aumentavam. Aqui, ele vai continuar aqui, Foram os acontecimentos e as ideias da fase pós-guerra, a 1924, que aglutinaram o ideário da Revolução de 30 e da situação dela emergente. Pode-se dizer que a ideologia daquela quadra era vária e difusa, contida com elementos utópicos, confundida com elementos utópicos. Dela sairiam correntes socialistas, fascistas, pela definição do programa de ação. Os revolucionários sabiam o que não queriam, mas não sabiam o que querer. É bem a cara do Brasil. É só o poder. Nós temos aqui só o poder, só a elite, a figura que está lá em cima, essa figura que quer mandar. Ele quer estar lá em cima no topo e embaixo está a plebe. Embaixo está nós, os réis mortais que, como eu disse, referendam esse sistema de coisas. Entendeu? Esse sistema de coisas. Aqui. Aí ele vai falar aqui, né, que existia uma quarta fase
que estava para ocorrer no Brasil, que essa quarta fase ela estava para ocorrer e que foi acontecer justamente em 1964, né, que durou entre 64 e 85. Então eu acredito que a tal da Nova República entre 85 e 2016 foi a quinta fase. O Brasil vivendo dessas fases, desses monturos, desses encostos que estão aí o tempo todo e que não dão, né, não dão respaldo para nós, de forma alguma. Assim, e para ser sincero, eu também nem quero. Olha só, nesse livro aqui dos Donos do Poder, no volume 2, eu queria deixar aqui uma parte, a parte, né? Justamente pela questão abolicionista que eu falei no vídeo anterior, se eu não estou enganado, no vídeo anterior, e também no o abolicionista do Joaquim Nabuco, né? Que é a visão do... Isso aqui é uma visão do historiador, do Raimundo Faoro, sobre como foi que ficaram os negros depois da libertação, né, da Princesa Isabel, 1888, tá? Olha só, texto dele, essa parte aqui é de 1975, para ser mais exato, ó. O liberto, subitamente poupado ao chicote do feitor, abandona a fazenda, local e símbolo de sujeição para buscar as zonas prósperas, onde maior seria o salário, ou as cidades, abrigando-se em choças, vivendo de ocupações eventuais. Na maioria das fazendas, recusaram-se os libertos a continuar o trabalho, limitando-se, quando muito, a fazer a colheita daquele ano. Recusavam mesmo os altos salários que lhe eram às vezes oferecidos, preferindo deslocar-se para outras regiões, principalmente quando isso era possibilitado pela maior proximidade dos meios de transporte. Para eles, a liberdade implicava, antes de mais nada, o direito de ir embora, de se deslocar livremente, de abandonar a lavoura, de trabalhar onde, como e quando quisessem. Ainda aqui, a discordância entre as duas áreas, Vale do Paraíba e Oeste Paulista, é sensível. Na área fluminense, o negro abandona a lavoura e não mais retorna, a despeito dos agenciadores e do salário, não por haver sido tratado cruelmente, mas pela falta de poder econômico da fazenda arruinada, para proporcionar atrativos ao assalariado. Não conseguiu ela conservar o escravo, nem atrair o imigrante e o eventual trabalhador saídos dos ociosos agregados dos campos, aquela classe ínfima que vive de sua pequena e precária lavoura. Em São Paulo, no Oeste, outra foi a situação na forma do depoimento de um fazendeiro que aprecia as condições da nova face agrícola. Todo o corpo de trabalhadores desertou das fazendas, que ficaram quase todas abandonadas. Não exagero dizendo que sobre 100, 80 ficaram desertas, procurando os negros das cidades ou os aliciadores malévolos. Que será de todos nós? Pensávamos tristemente. Pouco a pouco eles cansaram-se da vadiação e, a seu turno, os aliciadores cansaram-se de sustentá-los sem proveito. E hoje, março, já estão todos mais ou menos arrumados. Compreendes que, quando digo todos, excetuo alguns proprietários de má reputação, estes, com efeito, serão eliminados e substituídos pela força das circunstâncias. Nem falta farão a lavoura. Trabalhadores não faltam a quem os sabe procurar. Primeiramente, temos os próprios escravos que não se derretem e nem desaparecem, e que precisam de viver e de alimentar-se, e portanto de trabalhar, coisa que eles compreendem em breve prazo. Depois temos um corpo de trabalhadores com que não contávamos. Não aludo ao imigrante que felizmente hoje nos procura com abundância. Aludo ao brasileiro, preguiçoso, ontem e vivendo de aparas do serviço escravo e da benevolência do proprietário rural ao qual fazia a corte na qualidade de agregado, capanga ou outra qualquer coisa. Este brasileiro lança-se hoje valentemente ao trabalho, ou porque este se nobilitasse com a liberdade, ou porque lhe tivesse faltado recursos anteriores. Como te disse, tenho com os meus ex-escravos o mesmo contrato que tinha com os colonos. Nada lhes dou, tudo lhes vendo, inclusive um vintém de couve ou leite. Compreendes que só faço isso para mobilizar o trabalho, e para que eles compreendam que só podem contar consigo e jamais por ganância, porquanto só uma visita do médico, que sou eu quem paga, custa-me muito mais do que todas as couves que tenho e do que todo o leite de minhas vacas. Pois bem, esse vintém de couve e de leite, o gado que mato, a fazenda que compro por atacado,
e que eles vendem a retalho e mais barato do que na cidade, dão quase todo o pagamento do trabalhador. Tá? Isso aqui o Raimundo Faoro foi atrás, tá, de textos, porque nós temos aí uma situação de mimimi, né, como diz assim, de quem não estuda, de quem não se interessa em estudar, de verificar os fatos, ou de coitadismo a respeito, né, da história do Brasil. Como eu disse, é importante ler, é importante estudar. Aqui ele está dando exatamente o primeiro momento de como é que foi essa libertação. Os escravos, eles simplesmente foram cuidar da própria vida deles, foram para as grandes cidades, foram lá, foram vadiar um pouquinho, foram conhecer o que é essa tal de liberdade, né? Essa tal de liberdade que eles não tinham. E assim, e abandonaram lá as fazendas. Largaram as fazendas, foram embora e as fazendas ficaram lá. E segundo o depoimento aqui, muitas até acabaram, porque não tinham mais elementos para trabalhar, eles não queriam trabalhar nem assalariado, né, nem com salário no local onde eles tinham sido escravos. Isso é um depoimento aqui de primeiro momento, depoimento de mão, assim, depoimento de um sujeito que era dono de fazenda. E o que foi depois, quando eles vão se instalar nas grandes cidades, vão morar nos morros, aí vão criar suas comunidades, aí é outra situação, beleza? Assim, ó, tem mais uma passagem aqui desse livro. Tem mais uma passagem aqui desse livro aqui que eu vou deixar marcado aqui, que eu quero ler daqui a pouquinho. Mas vou continuar aqui exatamente na segunda parte das tendências internas da República. Ó. A República, entre seus propósitos ideológicos, tinha o liberalismo econômico em oposição à tradição intervencionista e reguladora do Império. Assim, né? Aceitar a crença de economistas e políticos filiados a Adam Smith, né? Era o sistema econômico dessa república, desse início de república, era o sistema econômico do Adam Smith, o inglês, afirmando a preexistência de um código de natureza cuja obediência proporcionaria prosperidade e bem-estar. Esse código mostraria que a liberdade natural nas relações econômicas estabelecidas era boa, e contra ela, senão à custa de desastres, não se poderia reagir. Não acreditava a escola liberal nas reformas sociais, tanto a respeito das instituições patronais, como das intervenções do legislador, feitas no intuito de proteger os fracos. A dar-lhe crédito, a liberdade curaria finalmente os males que parecia criar, ao passo que a intervenção do Estado agravaria sempre os males que parecia curar. Era essa ideia bem inicial, né, uma política liberal econômica, bem inicial, 1890, 1891, mas isso, ele vai dizer aqui, isso não durou muito. Principalmente o Rui Barbosa, quem trazia essas ideias para dentro da República, para esse início, era justamente o Rui Barbosa, né? Aqui, ó. Na Europa de 1830 a 1850, o liberalismo como doutrina e como fato atingiu o clímax, conjugando a crença de liberdade política com a econômica. Ó, a liberdade, aqui o Charles Gide, né, e Charles Gist, a liberdade econômica, isso é, a do trabalho e das trocas, foi elevada à mesma categoria que a liberdade de consciência ou a liberdade de imprensa. Apareceu como uma categoria no conjunto das liberdades necessárias, como uma conquista, também ela, da democracia e da civilização. E pareceu tão impossível querer suprimi-la como fazer remontar um rio à nascente. Vinha coroar o programa geral da libertação de todas as servidões, justamente o que estava acontecendo na Inglaterra, né, no século XIX, a libertação dos escravos, que foi dar no Brasil, nesse início, nesse começo. A indústria brasileira em 1889 era quase nada. Somente com a guerra de 14-18 é que realmente começou o desenvolvimento industrial do Brasil. Quer dizer, o Brasil passou, né, aquela época do Mauá, tal, mas desenvolvimento industrial brasileiro nenhum. Zero. Entendeu? Aqui. A gente só tinha um produto que era o café, que era exportado. A gente era dependente do café.
E isso foi até 30, com o Getúlio Vargas, como eu tinha dito. Como eu tinha falado antes, né? Eu tinha falado dos sertões, ó, aqui, ó. Vou deixar aqui a capinha do livro para quem quiser procurar, né? Para quem quiser ler os sertões. Aconteceu o que eu falei do desastre brasileiro, o exército brasileiro tomando paulada da turma do Antônio Conselheiro, né? Os sertões do Euclides da Cunha. Essa edição aqui é de ouro, mas tem infindáveis edições do Euclides da Cunha. Você vai conhecer um pouquinho da história do Brasil, vai conhecer um pouquinho de como é que nós, né, como é que... Esse livro aqui, por si só, ele merecia uma resenha, mas ele tem trocentas mil. Se você procurar também, você vai achar que tem, né, que tem resenha para todo lado. Resenha para todo lado. Ó, nesse lá, ó, exatamente aqui onde aconteceu, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde aconteceu as batalhas campais entre o exército e os soldados e os jagunços do Antônio Conselheiro. Se quiser conhecer, beleza? Eu não posso esquecer de dar essa ideia, porque eu só tenho um livro, mas eu falei do livro, mas vai que a pessoa nunca ouviu falar, né? Beleza? Voltando aqui à Vaca Fria, a gente só tinha o café, né? Sozinho, cerca de 50% do valor de exportação total. O café era que o Brasil só tinha o café para vender para fora. Um país enorme desse, uma coisa extraordinária dessa, e não tinha mais nada. Ó, o movimento do liberalismo econômico teve entre nós outra origem. Nasceu da propaganda europeia e norte-americana, sobretudo britânica, que conseguiu impressionar nossos letrados e realistas, alimentados intelectualmente mais pelas ideias estrangeiras do que pela lição da realidade. Trazer o liberalismo, uma ideia econômica, né, Adam Smith, para o Brasil do século XIX e início do século XX. Quer dizer, aqui, era aquela história do voo da galinha, né? A gente tinha... aqui, ó. Esse impulso intelectual foi o encontro da ideologia do liberalismo político, sustentado tradicionalmente no Brasil pela propriedade territorial. Igual origem é assinalada na Europa, sabendo-se que a liberdade econômica se afirmou como expressão do movimento liberal, cuja fonte última é possível encontrar no feudalismo. Este, estruturando-se como estamento próprio, infenso ao poder centralizador do rei, manteve-se em luta com a tendência absorvente da corte, logrando na Inglaterra e em outros países assegurar-se com o constitucionalismo, com o pacto político da aristocracia territorial e o rei. Mais tarde, o industrialismo selou o pacto político, dando-lhe o caráter de ordem natural, descobrindo nela as leis econômicas. Aqui, ó. No Brasil, em virtude da peculiaridade do liberalismo econômico, sem apoio da empresa industrial, nunca se expandiu em forma plena. Instalou-se como liberalismo econômico ad hoc, sui generis, livre da intervenção governamental apenas em caráter experimental ou quando lhe convinha. Dessa forma, casou-se com o liberalismo comercial de voo curto, o voo chamado voo da galinha, que eu tinha falado, cujo desenvolvimento é anterior à própria República. Assim é que, em janeiro de 1889, o decreto 10.165 dispensava de autorização governamental a incorporação de sociedades anônimas que tivessem por objeto fins industriais ou agrícolas. 2 meses após a proclamação do novo regime, outra medida ampliou as possibilidades das sociedades anônimas, abolindo muitas cautelas de garantia e segurança, limitando-se também às responsabilidades do cedente e conferindo à Assembleia Geral o direito de isentar os administradores de toda a responsabilidade pecuniária com a aprovação de seus atos e contas. A loucura do encilhamento encontrou instrumento jurídico para desenfrear da especulação facilitada com os jatos de papel moeda lançados à circulação. Um encilhamento que, em maior extremo, lembra a inflação de 1853, dá a ideia dos resultados do liberalismo econômico sem apoio na indústria, corrompendo-se na especulação comercial com as incorporações imoderadas de sociedades anônimas, de objetos unicamente nominais fictícias no fundo. Lembra aquele banqueiro de as cidades e as serras, e procurando convencer o abastado Jacinto de Tormes a comprar ações de uma companhia de exploração de esmeraldas. A pergunta do interessado, se as pesquisas haviam revelado a presença das pedras, responde o incorporador: ora, onde há acionistas, há sempre esmeraldas. Isso resume o Brasil. Ai, meu Deus do céu. Quanto mais eu estudo, mais eu leio. Mas eu acho isso aqui engraçado, cara. O Brasil é um país cômico, meu Deus. Ei, meu Deus.
Ai, ai. E assim, e essas ideias elas foram, obviamente, do Rui Barbosa. O Rui Barbosa ele era um apaixonado por isso. Mas que não ia prosperar, né? Não ia prosperar. Aí ele vai falar aqui, né? Que é, o governo pagava o produtor e incinerava o café, né? O café destinado à incineração, prossegue Almir Andrade, era retirado do produtor mediante o pagamento pelo governo da chamada cota de sacrifício, que não chegava evidentemente a cobrir o custo do produto destruído, mas que representava para o lavrador uma compensação razoável, que foi a princípio de 40%, baixando depois para 30% ou 15%, conforme a qualidade do café. Nessa situação, as safras conservaram o seu ritmo de produção intensa a ponto de fornecer em 33 29 milhões 610 mil sacas, das quais foram queimadas mais de 13 milhões. Enquanto isso, a exportação desse ano foi de 15 milhões de sacas. Como as cotas de sacrifício não compensassem a lavoura, iniciou-se em 35 a política de defesa do preço. Quer dizer, quando teve a crise de 29, o governo do Washington Luiz teve que queimar sacas de café e pagar os produtores. Né? O governo comprava as sacas para o produtor não ficar no prejuízo, o Estado comprava as sacas de café. Aí quando teve a crise de 29, o governo brasileiro teve que queimar essas sacas de café todas. Incineração, para manter eles fazem essas políticas para manter o preço, para manter manter o preço vigente, já que não era vendido. E só produzia. O governo comprava, não conseguia exportar, o governo queimava. Olha que lindo. Meu Deus. Aqui mais coisas, ó. Aqui sobre o petróleo. Que a gente tinha um sonho de ter petróleo próprio, né? Mas aí também tinha um pessoal que dizia que não, tal. Ó, o petróleo de pesquisa recente é monopólio estatal controlado por uma empresa de economia mista, a qual os particulares se associaram compulsoriamente, quando teve o primeiro jorro de petróleo na Bahia, né? Depois foi fundada a Petrobras. O liberalismo econômico e a liberdade de iniciativa têm, por consequência, no Brasil, uma curta história. A tutela do Estado, desde Fernando, com a participação do governo nas atividades econômicas, persistiu no Império e na República. Nossa economia, como afirmou o senhor Aliomar Baleeiro, viveu sempre do óleo canforado dos estancos, monopólios, muletas bancárias oficiais, tarifas protecionistas, reajustamentos, equilíbrios estatísticos, valorizações artificiais. Com ênfase, concluiu o deputado: saia do negócio, o Estado e todo o Brasil ficará desempregado e em desespero. Se não tiver a mão do Estado no meio, do funcionalismo público e que tais, se tirar o Estado, não sei da onde é que vão arrumar dinheiro para pagar, entendeu? Não vai ter. Olha só, tem uma passagenzinha aqui do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, volume 2, que eu quero ler, aqui, ó. A plenitude do sistema, isso aqui ainda, ele dá uma geral ainda sobre esse primeiro momento, primeiros 30 anos, 40 anos da República Brasileira. Ó. A plenitude do sistema se consagra no governo Floriano Peixoto, 1891-94, com um prolongamento frustrado depois de um longo interregno no quadriênio Hermes de Fonseca, 1910-14, para renascer à margem da ordem no período 22, 24 e 26, numa rearticulação em 30. Floriano, ministro da guerra de Deodoro, sucedendo a Benjamin Constant, outrora convencido de que só a espada purificaria o sangue corrompido do corpo social, será eleito vice-presidente numa combinação política contra Deodoro. No embate da Assembleia Constituinte, a tentativa de retomar o poder das mãos militares em proveito do esquema federal paulista procura abrir uma brecha no exército com a eleição do ministro da guerra. A renúncia de Deodoro leva o vice-presidente ao governo com a reabertura do Congresso em efêmera vitória, aparentemente reconhecida com a presença do ministério de Rodrigues Alves. Em breve, as derrubadas dos governadores mostrarão que a ordem vigente será a militar. Para decepção e espanto dos hábeis manobreiros da política. O novo governo, gerado sobre a revolta da Armada, protesta pelo respeito à lei, em aparente revide à ditadura deodorista. Em verdade, acima do Ministério do Aparelhamento Burocrático Federal,
bem como do Congresso, os senhores da República buscam consolidar-se nos estados. Os presidentes militares Deodoro e Floriano não podiam governar apenas com o apoio do exército, suficiente unicamente para afastar o trono, mas estruturalmente incapaz de mesmo ditatorialmente dominar o país. Porque quem mandava, que tinha os governadores, né? Os governadores que são as turminhas. Então cada governador tinha o seu exércitozinho particular, entendeu? Então se o presidente ele tentasse nesse primeiro momento derrubar algum governador, coisa que valha, ele estaria ele tinha que fazer as alianças de início. Essa foi esse processo inicial, né? Foi esse processo inicial. Aqui tem outra parte aqui que eu acho bacana. Ó, a república já não era só dos republicanos, mesmo no campo deles era mister uma seleção. A república era dos florianistas. Nas ruas, depois no jornal, O Jacobino, pregava-se a redenção do proletariado nacional por meio do nacionalismo popular, voltado contra o português, senhor do comércio, a retalho, com a proteção da indústria e a expulsão dos galegos. A agitação urbana procura no exército seu protetor contra as lideranças que vêm dos estados para desnacionalizar o país. Policarpo Quaresma, herói do Lima Barreto, tá aqui o livro, será o senhor do futuro numa pátria exaltada à grandeza. Policarpo era patriota desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não foi um amor comum, pairador e vazio, foi um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de Europa, do francês bem decorado, dos modelos ingleses, das cópias norte-americanas. O Brasil, só o Brasil, no ufanismo ingênuo do nacionalista místico. Para um regime novo era pouco, embora correspondesse aos anseios de uma camada civil e militar que um dia floresceria com outro vício. Talvez um retrato impiedoso, o sonho de um grande império caboclo de fundo militar, a viver com fartura e decência dentro das suas fronteiras, guardando-se cuidadosamente de ideias e costumes estrangeiros. O nacionalismo. Já leu o Triste Fim do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto? Que é uma piada, né? O Lima Barreto faz uma piada exatamente com esse nacionalismo rococó republicano de início, que o Policarpo ele quer restaurar como língua oficial brasileira o Tupi-Guarani, entendeu? Vamos esquecer o português e vamos ensinar nas escolas o Tupi-Guarani, que é a nossa língua nacional. Aí ele manda uma carta pro Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto acha essa carta horrível, aí manda prender ele, joga ele lá na Ilha das Cobras, não sei aonde, lá no Acre. Entendeu? Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Gênio do Lima Barreto aqui, ó. Entendeu? Ele querendo restaurar, nesse primeiro momento da República, querendo restaurar só as ideias nacionais, só as coisas nacionais, só as coisas do Brasil, nada de coisas de fora, nada de americanismo, inglesismo. Tudo nosso aqui tem que ser restaurado às origens. Ah, piada, meu Deus do céu. Ei. Aí o Rui Barbosa, né? Entre as instituições militares e o militarismo vai, dirá Rui Barbosa em 1909, com a correção quase sociológica dos termos. Em substância, o mesmo abismo de uma contradição radical. O militarismo, governo da nação pela espada, arruína as instituições militares e subalternidade legal da espada à nação. As instituições militares organizam juridicamente a força. O militarismo a desorganiza. O militarismo está para o exército como fanatismo para a religião, como charlatanismo para a ciência, como industrialismo para a indústria, como mercantilismo para o comércio, como cesarismo para a realeza, como demagogismo para a democracia, como absolutismo para a ordem, como egoísmo para o eu. É porque como ele estava concorrendo à eleição para a presidência, e ele perdeu, entendeu? Ele perdeu por Hermes da Fonseca, se eu não estou enganado. Ele perdeu a eleição, então ele era contra essa ideia dos militares eles estarem no domínio de tudo, inclusive no domínio governamental, na presidência da República. Então ele era contra o militarismo, que era a doutrina dos militares, como se os militares eles fossem essa doutrina, esse ismo fosse uma ideologia dos próprios militares, inserida o militarismo fosse uma ideologia dos militares. Então ele vem com essa ideia aí. Ó, aí aqui, ó.
A função do exército nos primeiros tempos da República assegurou a unidade nacional, tornando-se o depositário da tradição centralista. Até o advento da política dos governadores com a hegemonia dos dois grandes estados, Minas e São Paulo, a República foi salva da perigosa expansão que se anunciava radical e moderada da tendência federal. Um monarquista saudoso pôde dizer, com a isenção de suas convicções em 1895, que a República seria unitária ou haveria muitas repúblicas. Os estados no regime unitário, consagrado pelo militarismo, o tal do militarismo, converteram-se em satrápias militares sobre a mesma dependência de fato do império, quando as províncias eram satrápias civis. Caímos, enfim, como 1889, na órbita das repúblicas sul-americanas, onde a vida política é o duelo constante entre o militarismo e o federalismo, com a anulação deste por aquele, governando, contudo, sem a estabilidade interna, agitado pelas quarteladas periódicas. Aí, para o Joaquim Nabuco, né, a federação só era possível com a monarquia, onde o chefe de Estado não tem interesse, como o presidente da República, de caçar a autonomia dos estados em benefício de seu partido ou para fazer seu sucessor. E dizia que a República provava sua observação afirmando: no dia em que se faz a República, no dia que se fez a República, viu-se a nação pedindo o governo militar para salvar sua unidade, por ser o espírito militar o mesmo de um extremo ao outro do país. Isso é nacional. E para conservar o resto da antiga tolerância por ser o exército superior às ambições pessoais, em que se resume a luta dos partidos, a qual, sem a monarquia, teria barbarizado o país. Sem o eixo permanente da monarquia, a nação ficaria entregue ao separatismo ou à anarquia. O exército, com a oportuna intervenção de Deodoro e, sobretudo, com Floriano, assegurou a ordem sem a crise caótica a que se sujeitaria se a monarquia não fosse substituída por um poder permanente logo na primeira hora. A ascendência militar foi progressivamente diluída com a estruturação das situações estaduais, com as milícias formadas pelos governadores que anulavam com seu número e armas as guarnições militares. Mas com a anulação do exército, não é a federação que lhe toma o lugar, senão o eixo São Paulo-Minas, a República do Café com Leite, né? Cujo funcionamento confere ao presidente da República poderes despóticos, poderes que aviltarão todos os estados, salvo os dois dirigentes, e acabarão anulando os exércitos estaduais com a volta do Congresso unânime, num país sem representação nacional e maniatado pelas oligarquias cuja ditadura é mais opressiva porque mais próxima e direta que a do imperador. O imperador estava lá no Rio de Janeiro, lá em São Cristóvão, e ele governava com o poder moderador dele, tal, aquela bonança de 40 anos, aquele negócio lá, tal. Aí quando você transfere, né, esse poder para a mão de um presidente, esse presidente ele tem o poder de fazer os rolos com os governadores, isso se tornava cada dia mais complicado, mais difícil. Quer dizer, a vida aqui embaixo era extremamente complexa. Questão de sobrevivência, né? O fato é que, progressivamente, depois de 30, o exército passou a ocupar as funções do poder moderador, que era do imperador, que era do Dom Pedro II. Antes incorporada pelo presidente da nação, restaurando a centralização e renovando o Estado como tutor e protetor dos negócios públicos e privados. Mantendo-se na reserva, ele enseja o revigoramento do Estado patrimonial, por ele sustentado como estamento burocrático. As massas, todos os negativamente privilegiados, que tomam desde 1930 sempre mais alta voz política, são refreadas pelo poder moderador do exército, preparando sua impopularidade. A classe média urbana e rural, que mal pode sustentar-se nas frequentes e sucessivas ondas inflacionárias, e o proletariado talvez prepare o advento de um novo ciclo histórico, que ele estava dizendo, né, que é, como esse livro aqui é de 1900 e ele foi publicado em 58, ele estava prevendo que algo estava para acontecer. Ele estava prevendo que algo viria suceder, e acabou acontecendo, porque obviamente ele não era burro, ele estava vendo o rumo dos acontecimentos, né, com a construção de Brasília, ele estava vendo a inflação galopante à época, então ele previa talvez
uma revolução militar que acabou acontecendo, ou uma revolução socialista, né, comunista, que também estava forte à época, mas ele estava prevendo aqui já que algo fosse suceder, que aconteceu em 64, né? Ou eram os militares ou eram os comunistas, não tinha para onde, né? Ele vai falar exatamente disso aqui, ó, que era o que ele estava já sentindo no ar. Ó, no capítulo 14, que é o último capítulo, ele vai dar as conclusões, né? Ele vai dar as conclusões sobre esse material dele, né, da história do Brasil de 1500 para cá. Ó, o estamento burocrático no Brasil, consequências e esperanças. O estamento burocrático, distinção de elite e minoria dominante, causa de sua permanência na lei do desenvolvimento combinado, a coexistência de duas sociedades distintas formadas pelo estamento burocrático e pelo povo. Aí a parte 3, né? Civilização abortada ou detida? É a pergunta que ele se faz, né? Começa aqui, ó. Em todas as sociedades organizadas e em todas as épocas, houve sempre o domínio das minorias. O fato exprime-se na sociologia de Michels por uma lei, a lei de bronze da oligarquia. E é fora de dúvida que os cidadãos, mesmo em uma democracia altamente envolvida, não poderiam governar diretamente. Eles têm que delegar poderes para alguém, né? A posição das pessoas politizadas com o exercício de todos os direitos políticos com referência ao governo assemelha-se na imagem de um constitucionalista moderno aos acionistas de uma sociedade anônima, proprietários da empresa, mas incapazes de gerir por si mesmos. A minoria dirigente, a elite, nunca é verdadeiramente fiel à maioria que ela representa. Seu papel é de exprimir e representar as forças que atuam na sociedade, racionalizando-as e assimilando-lhes a direção, definindo-lhes os fins políticos, a ideologia, a fórmula política ou o mito. Seu conteúdo substancialmente é dependente da sociedade que representa, perecendo quando dela se desvia. Realidade diferente que com o escol dirigente não se confunde é o estamento burocrático. Não é este uma camada móvel que se renova e morre com as variações sociais. Possui estruturas próprias que, embora condicionada pelas forças sociais e econômicas, eleva-se acima da nação, a qual, pobre de recursos, não logra dominá-lo e aniquilá-lo. O ideal das classes que integram a nação é absorver o estamento burocrático, apropriando-se, nacionalizando-o para diluí-lo na elite. Ó, o Hairu deu uma advertência aqui, ó. É preciso não confundir elite política com aristocracia, que é algo bem comum, né? Principalmente pessoas ideologicamente que são socialistas, eles tendem a fazer essa confusão, aristocracia com elite, tá? Ó, os regimes aristocráticos são aqueles em que a elite política chegou a ser no Estado uma classe ou uma ordem com privilégios jurídicos. É uma solução, porém, a outras. Também as democracias podem ter uma elite política que não se organizará em uma classe privilegiada, senão que se recrutará em todas as camadas da população, se renovará continuamente, existirá sempre. O que acontece aqui é que nós não temos uma aristocracia, né? Nós temos uma elite, e essa elite ela tá montada em cima desse estamento burocrático. E isso aí vem desde que o Brasil, desde antes do Brasil nascer, existir como nação por conta de Portugal, segundo a visão do Raimundo Fauro, né? Esse estamento burocrático, essa elite, ela vive de sugar os recursos do país, da nação, do país, daquele local, sugar, e no caso do Brasil, deixar pouquíssimos, deixar migalhas para a nação. Vocês que são brasileiros, vocês sabem do que eu estou falando, porque nós andamos por aí, nós vemos o qual pouco chega para quem está embaixo, né? O quanto nós usamos, o quanto eles usam e sugam esses recursos
e transmitem pouco para a nação, para o Brasil em si, para o brasileiro em si. Você pode olhar a carga geral de impostos, o alimento, né? O Brasil é produtor de alimento mundial e o alimento brasileiro é um dos mais caros do mundo, baseado sempre em imposto. Tem a sazonalidade das culturas, etc, mas não tem lógica, não tem cabimento. Um arroz custa R$ 30 o pacote. Aí vai existir as explicações de praxe, né? Que o produtor, aí vai, mas não tem sentido por conta do tamanho do imposto que é cobrado em cima disso. Entendeu? É entendível o porquê que o Brasil é um país caríssimo, é um país difícil de se viver se você não tiver lá no topo da cadeia alimentar. Se você estiver embaixo, aqui, você vai sofrer sempre. Assim, por exemplo, eu posso contar, por exemplo, que o preço do tomate, vou falar do preço do tomate, R$ 10 o quilo, nesse momento, R$ 10 o quilo, isso não tem lógica. O Brasil sendo produtor de tomate. Quer dizer, o produtor ele vende por um preço, aí esse produto vai para o mercado, tem a questão do imposto, esse imposto encarece a mercadoria, o dono do mercado é obrigado a colocar o preço lá em cima, e isso é algo que não cessa nunca. Eu tô vendo isso desde que eu me entendo por gente. E pelo visto eu vou embora desse mundo e isso vai continuar assim. Vai continuar dessa forma. Ó, não há como confundir também a burocracia com o estamento burocrático. Aquela é simplesmente o aparato da máquina governamental, o quadro administrativo que existirá mesmo nas democracias. Mesmo em países civilizados, Estados Unidos, Inglaterra, etc, existe a burocracia. A França, por exemplo, é um país muito burocrático. Ó, não basta que o Estado confie as tarefas funcionais de governo a um grupo que, por isso, terá ideias, sentimentos e interesses de classe para que se firme o estamento. Além da diferenciação funcional, tem ele uma diferenciação social, agindo como comunidade e dispondo do monopólio do domínio político. O estamento burocrático é árbitro da nação, das suas classes, regulando materialmente a economia, funcionando como proprietário da soberania. As demais estratificações sociais, classes ou estamentos são por ele condicionadas, carecendo de valor simbólico próprio. Aquelas não logram organizar-se, impulsionadas pela necessidade telúrica, existem como simples imitação e prática administrativa. Um sopro as deslocará, transformando-as em pó, sem que resistam a seu império. Aí ele vai falar aqui, né? Ele vai dar exemplos do próprio Engels, né? Que o Engels vai falar aqui, né? O Engels. O Lenin também, ele vai dar exemplo também do Lenin falando, né? Sobre estamento burocrático. Aqui, outra aqui, ó. O estamento burocrático, por muitos séculos, assumiu a forma aristocrática, composta da nobreza togada e titulada. Com a vitória das ideias democráticas, vitória mais aparente que real, ele continuou a imperar sob outro molde, constituído de militares, bacharéis, médicos, enfim, altos funcionários públicos ou agentes do Estado em todos os seus poderes. O patronato político sobre a nação persistiu com a alteração puramente formais, sem haver nunca se diluído no poder majoritário. Aí aqui, ó, o Estado patrimonial estamental, substancialmente considerado, é aristocrático. O poder, a soberania está apropriada com exclusividade pelo poder minoritário que não emana da nação, senão que a formou e plasmou. Não age como delegado do povo, como entende o Estado, a doutrina democrática, não lhe convindo a função de mandatário. Com mais precisão, adaptar-se-lhe o conceito de gestor de negócios autônomo e não mandatário. O estamento burocrático dos moldes brasileiros, ele coloca lá, as figuras estão lá, elas regem um processo extremamente burocrático para retirar recursos, e esses recursos é uma infinita bola um infinito girar, né? Que não chega nada
basicamente aqui embaixo? Nada. Não chega a nada. Eles giram por si só, é um moto contínuo. É o chamado moto contínuo, sem nunca cessar. Como eu já disse um monte de vezes nesses vídeos, desde que o Brasil é Brasil e desde as origens de Portugal para cá, entendeu? Esse moto contínuo a girar infinitamente. Daí não saímos. Ó, deixa eu ver aqui. Seu objetivo é policiar, controlar, vigiar, nacionalizar os poderes do Estado para chegar ao regime patrício plebeu, ponto extremo que a prática democrática tem atingido, não logrando nunca organizar-se em puro Estado plebeu. Entendeu? É só essa função, não é nada. Assim, nós pagamos esse gigantismo. Você que está assistindo, nós pagamos esse gigantismo e ele não nos dá nada em troca. Nós pagamos caro, mas ele está ali, ó, de olho em nós, ó, olho. Está ali de olho, vendo? Aqui, ó, mais aqui. O povo inculto e de costumes primários, ausente do interesse pela coisa pública, mesmo na pequena parcela que vota, não tem sombra de conhecimento da máquina governamental e administrativa. Qual dos homens da rua que frequenta comícios saberá se anistia é atribuição do Congresso ou do Presidente da República? Ele votará com entusiasmo no vereador que lhe prometer, se eleito, fazer baixar o imposto de consumo. As nossas pobres eleições sofrem todos os golpes da influência governamental. Os votos são comprados em massa ao eleitor pobre, que se beneficia com o exercício de seus direitos cívicos. O acesso aos empregos públicos acima dos níveis inferiores são exclusividade das clientelas políticas, não raro dos donos do cabresto eleitoral. E, finalmente, como manifesta o povo a confiança ou a desconfiança nos governantes? Nem a revolução lhe é deixada usurpada pelas baionetas que a substitui com elegância pelo golpe de Estado. Você ainda tem crença sobre esse país? Você ainda acredita no sistema? Em 2016 do impeachment da ex-presidente aí, que eu não vou dizer o nome, o sistema burocrático fez tudo para que ela não perdesse os direitos políticos dela. Entendeu? Vamos preservar as instituições democráticas e políticas. Era essa lenga-lenga o tempo todo. Desde a expansão marítima, Portugal entrara no regime da economia mundial. Acabara-se o sistema da economia citadina, onde os produtores, por intermédio dos comerciantes locais, vendiam aos consumidores. Nessa época, a fixação dos preços operava-se dentro do ambiente interno da cidade, sem que os consumidores estrangeiros influíssem com a procura. Com a exploração das especiarias do Oriente, entretanto, Lisboa converte-se em metrópole comercial, ingressando no âmbito da economia metropolitana mundial. Como não dispunha de população capaz de absorver as quantidades importadas da Índia e mais tarde do Brasil, as mercadorias ficavam à mercê das determinações das bolsas da Europa continental e da Inglaterra. Lisboa chega a transferir seu principal mercado, sua bolsa, para Flandres, onde, sob a pressão dos compradores, os preços se formavam. Portugal especializou-se no comércio de trânsito, de transportes, negociando com artigos de exportação. Tá uma tristeza essas coisas. Porque, assim, isso tá aí, né? Está aí desde sempre. Nós nos encaixamos nessa máquina, né? Nesse mecanismo. Nós estamos aí operacionalizando nós somos pedaços, nós somos peças desse mecanismo que está girando ad eterno. E você achando que é policial, padre, que está contribuindo para o nosso belo quadro social, como diz na música do Raul Seixas. Você
ingenuamente, acha que é um, como é que é? Um contribuinte para o sistema de coisas na eleição ou que o valha. Você, quando você paga o seu imposto de renda, você não. Ai, meu Deus do céu. Essas coisas elas me causam tanto riso, ao mesmo tempo que me causa tristeza de saber que nós estamos referendando esse sistema. Nós referendamos esse sistema, esse estado de coisas. E vamos continuar até morrer. E outros vão pegar esse tipo de coisa. A patuleia, né? Nós somos a patuleia. E essa patuleia tá aí pra... Por exemplo, no final do ano tem eleição novamente. Já falei isso outras vezes. Entendeu? Parte 2 aqui do finalzinho. Que nós estamos chegando ao final do material do Fauro aqui, né? Fechar essa parte 5 e provavelmente, se futuramente surgir alguma coisa que eu conjugue interessante do livro, mas eu até primeira ordem eu vou concluir aqui esse material, certo? Parte 2 aqui, ó, para finalizar. O governo do Estado patrimonial estamental apura a chefia única na cúpula da hierarquia administrativa. Ao contrário do Estado feudal, não se organiza em tábuas redondas, dirigida à nação por órgãos colegiados. O ideal do chefe não decorre da heroicidade, como convém às classes e estamentos militares, mas das qualidades dos governantes como bom provedor. O Estado Providência, que tutela os interesses privados, distribui os favores, distingue com privilégios e postos, faz justiça casuística, sem atenção às normas objetivas e impessoais, inspira nas massas a consagração do bom príncipe, protetor do bem-estar dos desvalidos, sem submeter-se à aristocracia feudal ou à burguesia, ligado unicamente ao estamento burocrático, que é, como ele, o fruto do patrimonialismo, governa sem intermediários. O príncipe fala diretamente ao povo, destacando claramente as ordens únicas e separadas da realidade, a do Estado e a da nação. Esta, por consequência, forma o laurel do príncipe como pai do povo. Aí vem aqui o Max Weber, né, no Economia e Sociedade, né, dizendo, ó, Max Weber, ó, o ideal dos estados patrimoniais, escreve Max Weber, é o pai do povo. Por isso, o patriarcalismo pode ser o sustentáculo de uma política social específica, coisa que ocorreu em todas as partes em que teve oportunidade de propiciar o bem-estar das massas. Assim, ocorreu na época moderna na Inglaterra, sob o regime dos Stuarts, durante sua luta contra as potências anti-autoritárias da burguesia puritana e das capas de notáveis semi-feudais. Compraz-se o príncipe, armado nessas conjunturas, em desempenhar o papel de fazer do Estado a fonte de todas as esperanças, promessas e favores. Filho do providencialismo estatal, ele o fortifica usando dos poderes que a tradição lhe confere. Em casos extremos, manifesta-se como ditador social, de aparência socialista, tão socialista no fundo como o milionário que sustenta os pobres que batem à sua porta. O retrato da conduta desse bom pai, ou pai dos pobres. Cadê o pai dos pobres? Cadê o pai dos pobres aqui? O pai dos pobres aqui, ó, o brasileiro aqui, ó. Poderá ser traduzido em toda a sua finura sarcástica no conselho de Álvaro Paz ao mestre de Avis. Senhor, dizia-lhe o astuto conselheiro, fazei por esta guisa, dai aquilo que vosso não é, e prometei o que não tendes, e perdoai a quem vós não errou, e ser-vos-á muito grande ajuda para tal negócio em qual sois posto. Como já foi notado, o estamento burocrático prepara e educa as gerações novas para ingressar em seu serviço. Valoriza pedagogicamente o profissional da burocracia moderna, desenvolvendo a formação de letrados, bacharéis e militares. Como consequência, a ética de vida de seus membros funda-se nos serviços públicos prestados com a estimação do dever de prestar trabalhos ao Estado. Extrema-se da ética, da honra, da classe territorial ou da aristocracia feudal que se compraz no ócio ostentatório, na atividade lúdica dos rendeiros despreocupados. O indivíduo ele entra, ele faz parte
Ele vai fazer parte desse rol, né, burocrático aí de funcionário público e vai ter uma vida de luxo, vida de, né, às custas de dinheiro público, às custas de grana, né? Dinheiro público, dinheiro, ó, suado, certo? Não é? O resultado do estamento burocrático que a nação e o Estado se cindem em realidades diversas, estranhas, opostas, que mutuamente se desconhecem. Formam duas sociedades justapostas, uma cultivada e letrada, a outra primária, com estratificações sem simbolismo telúrico. Os membros do estamento sentem-se alheios, vivendo o drama dos homens sem raízes, oscilando como fantasmas entre a cultura de sua gente, que lhes marca o temperamento inconsciente, e a cultura europeia, que lhes forma a camada intelectual do pensamento. Comportam-se como os homens marginais de Stonehenge, confessando o conflito íntimo, um de seus mais expressivos figurantes, ao dizer que o sentimento era nele, brasileiro, e a imaginação europeia. O próprio Joaquim Nabuco tem isso também tem isso. Ele fazia parte também desse sistema. Eu não vou tirar, assim, ele era, o pai era senador, não sei o que, ele foi deputado, aí depois viajou, foi advogado, deputado, viajou pela Europa, viu como é que a Inglaterra, minha formação tem isso, né? Viu como é que era o sistema inglês, em detrimento do norte-americano, viajou, conheceu. Quando você faz parte desse sistema, é-lhe propiciado, né, formas variadas de você se educar. Você se torna um dandy, mas você se torna um dandy feito em dinheiro público. Você não construiu esse patrimônio por si só, você não foi atrás, você não suou a camisa para isso, você já faz parte desse sistema, você nasceu dentro dele. Então, você aí as oportunidades de você galgar, né, de você se educar, de você beber bons vinhos, de você comer boas comidas, você ler bons livros, você estudar nas melhores escolas, isso tudo é feito em cima do dinheiro público suado de quem está embaixo. Esse é um processo desse estamento burocrático, segundo Raimundo Fauro. É desse jeito que esse pessoal eles se formam maravilhosamente. Aí é fácil você esculhambar com a escumalha. Você esculhamba quem tá lá, o miserável que pega trem para pagar esse estado de coisas, para pagar essa pirâmide. É isso. Aí o miserável fedorento, o miserável que pega trem, pega ônibus, que tem que levantar às 5 horas da manhã, mas esse miserável é que paga essa brincadeira. É esse miserável que paga esse estado de coisas. Tô errado? Ai, ai. Aqui, ó. É porque isso aqui é um negócio que quando você vai estudando, né? Você vai tendo uma ideia de como é que é o funcionamento desse país. Isso te dá uma irritação, assim, ao mesmo tempo que é engraçado, né? A forma como as coisas se movimentam, como é movimentado como é que se gira esse estado de coisa, é triste, porque disso não vai sair nunca. É isso e pronto. Famílias de bem-nascidos, eles têm o seu lugarzinho já garantido nesse sistema. Ele vai estar lá. Assim, ó, não me confunda como um indivíduo ressentido, tá? É só estudo, é só percepção do estado de coisas, tá bom? Não me confunda aí com ressentidos de última hora. Não, é um estado de coisas. Eu vejo isso desde que eu nasci. Normal. Isso é o Brasil. Aqui, ó. A política torna-se um edificar das nuvens sem base, espécie de ação hegeliana, em que não conta a reação dos fatos. Os desenraizados cultivam o idealismo sobranceiro, a realidade. Na verdade, o realismo sem contato com as formas da imaginação. A vida social é antecipada pelas reformas legislativas que vingam nos parlamentos e no governo,
pela sedução estética que desperta nos sacerdotes da política silogística. Esta é, segundo Nabuco, Joaquim Nabuco, que fez parte desse sistema de coisas, né? Joaquim Nabuco, a arte de construção no vácuo. A base são as teses e não os fatos. O material, ideias e não homens. A situação, o mundo e não o país. Os habitantes, as gerações futuras e não as atuais. Sempre aquele universo lúdico, assim, lá escrevendo poemas debaixo do pé de árvore, ou pensando nas gerações futuras, mas nós vivemos o agora, o atual, o momento. O futuro a Deus virá, Deus que dirá, mas a dificuldade é agora, a dificuldade de viver é agora. Daqui a 10, 20 anos é outro departamento, nós vivemos o agora, mas o pessoal vive pensando na morte do bezerro, o que vai ser, ai meu Deus, papapá, mas nós vivemos agora, o problema é agora. A opressão econômica e social e a concepção do Estado-providência, que ensina a tudo esperar dele, desperta a esperança popular de ver nos governantes ou de procurar neles o salvador, o protetor e pai. Cadê de novo? Vamos lá. E pai dos desvalidos. As classes negativamente privilegiadas, com entusiasmo orgiático dos supersticiosos, confundem o político com o taumaturgo que transformará as pedras em pães, os pobres em ricos. Enquanto o estamento burocrático desenvolve a política que lhes legitima o mando, expandindo-se nas crises, na revolução do alto, o golpe de Estado, o povo quer as revoluções salvadoras. Estas aliciam as massas, despertando entusiasmos e dedicações na esperança de que da ordem tumultuada surja o Deus ex machina, o Getúlio Vargas, que remediará todos os males e mitigará todos os sofrimentos. As duas sociedades desconhecidas, lado a lado, situadas no mesmo país, navegam para portos antípodas. Uma espera seu taumaturgo, que quando a demagogia o encarna em algum político, tira a seus partidários, mesmo que não tem. A outra quer a permanência da ordem da burocracia, o estamento burocrático. Quem está aqui embaixo fica pensando sempre no salvador da pátria, faz até novela com relação a isso. Já teve até novela. Uma figura que vai nos salvar, que vai nos tirar da miséria, que vai nos levar aí pro futuro, né? Para onde emana leite e mel. Esse é o... E finalizando aqui, olha só. A parte 3 é a finalização aqui do texto. Ó. A principal consequência cultural do prolongado domínio do patronato do estamento burocrático é a frustração do aparecimento da genuína cultura brasileira. A nação como que se embalsamou com um abraço enregelado da carapuça administrativa que foi transportada nas caravelas de Tomé de Souza. O contato vivo dos colonizadores com a terra nova, virgem e misteriosa, não logrou dar novo conteúdo ao aparato social e político dos imigrantes. A metrópole, com seus dirigentes de exportação, não sofreu nenhuma influência notável de baixo para cima, permanecendo estável a máquina do Estado conduzida pelos frios aristocratas reinóis e seus herdeiros do Brasil. Nenhum estímulo regenerador imprimiu a travessia marítima, senão que mais afirmou a estrutura estática portuguesa, que se aumentou e reforçou com a preocupação de digerir o bolo americano. Sem a incitação do contorno humano, não surgiu ou ainda não nasceu a civilização com parentesco que deveria fazer brotar do estabelecimento português na América. Segundo Toynbee, que estudo da história, Arnold Toynbee, o processo dessa revolução cultural assim se deveria operar. Na gênese de toda civilização com parentesco, dá-se e aceita-se ex hipótese, uma incitação do contorno humano. Ela está implícita na relação mesma que começa com uma diferenciação e culmina numa secessão. A diferenciação ocorre no seio da civilização antecedente,
quando começa a perder o poder criador mediante o qual, em seu período de crescimento, inspirou outrora uma realidade voluntária nos corações de gentes que estão sob sua superfície ou além de suas fronteiras. Quando isso sucede, a civilização enferma paga, por sua falta de vitalidade, a pena de desintegrar-se em uma minoria dominante que procura encontrar substitutivo de sua chefia evanescente em um regime de força e um proletariado interno e externo que responde a essa incitação, tornando-se consciente de sua alma própria e decidindo preservá-la com vida. A vontade de repressão da minoria dominante suscita no proletariado a vontade de segregação, e o conflito entre essas duas vontades continua enquanto a civilização declinante está a ponto de cair, até que, quando se encontra em artículo mortis, o proletariado rompe por fim os freios que ainda o unem a um ci-devant lar espiritual que ficou transformado, primeiro numa prisão e finalmente numa cidade de destruição. Nesse conflito entre proletariado e minoria dominante, à medida que se desenvolve desde o princípio até o fim, podemos distinguir um desses dramáticos encontros espirituais que renovam a obra de criação, levando a vida do universo fora do estancamento outonal, através das dores do inverno ao fermento das primaveras. A secessão do proletariado é o ato dinâmico, uma resposta à incitação mediante o qual se produz a mudança deste yin e yang. E nessa separação dinâmica entre o proletariado e a minoria dominante da civilização antecedente, nasce a civilização com parentesco. Assim, nada disso aqui ocorreu. Nada que o Arnaud Toynbee colocou como as remanescências, uma ideia de civilização, né, que ocorre em grandes nações, né? Você tem um passado, você tem um início ali, a formação daquele povo, e essa nação ela vai se construindo ao longo do tempo para se tornar uma civilização. Nada disso aqui aconteceu. Nada disso aqui aconteceu desde que o Brasil como eu falei várias vezes, a gente gira, cachorro correndo atrás do próprio rabo e daí não sai. E vai, pelo visto, continuar. Ó, bem se vê, o Faura aqui, né? Bem se vê que o sentido toynbeniano do termo proletariado não é da sociologia moderna. Seu conceito abrange sem discriminações sociais os negativamente privilegiados com relação à minoria dominante. A secessão do proletariado não se operou plenamente na história brasileira, frustrada pela capa dominante, dona do poder político, social e econômico. Nos raros interreinos de sua manifestação, a nação, suas classes e seu povo não lograram diferenciar-se, formar um corpo comunitário com vida própria, abafados pela reação opressiva do estamento burocrático reorganizado. Assim ocorreu em todos os eventos principais de suas tentativas de emancipação política e cultural. Nossa civilização, que nasceu franzina, talvez não esteja destinada à morte infantil. Não se trata de um caso de civilização frustrada, senão de uma civilização tolhida no seu crescimento, como se estivesse atacada de paralisia infantil. Segundo ainda uma vez a lição de Toynbee, pode dizer-se que a sociedade brasileira está impedida em sua expansão pela resistência das instituições anacrônicas. Parece possível, como ensinou Jesus, deitar vinho novo em odres velhos, porque em fermentando o vinho, aqueles se rompem e este se entorna. É necessário que o vinho novo seja colocado em odres novos para que ambos se conservem. Ó, a civilização brasileira, e finalizando aqui o livro, né? Último parágrafo. A civilização brasileira, como a personagem de Machado de Assis, chama-se veleidade. Sombra coada entre sombras, ser e não ser, ir e não ir, a indefinição das formas e da vontade criadora. É uma monstruosidade social engendrada por instituições anacrônicas, comandadas pelo estamento burocrático, as quais aurem sua longevidade do veneno que as alimenta e corrompe o vinho novo, incapaz assim de fermentar. O próprio Hércules
sucumbiu por efeito da túnica de Nessus, que inadvertidamente envergara. Sim, fica as lições, né? Fica as ideias da história do Brasil, né? Que você pode buscar nesse material do Raimundo Fauro, ou pode também ir atrás de outros materiais de estudo, de estudo brasileiro, de situações do que é o Brasil e de que é o brasileiro. Ele aqui cumpriu com galhardia essa parte, depois ele simplesmente viu que faltava algo, né? Faltava algo e correu para acrescentar, né, ao material que ele já tinha feito nos anos 50. Esse é o Brasil, essa é a nossa condição, né? Nós temos a nossa genética brasileira. Nós provavelmente não vamos mudar. Nós temos isso já aqui. Nós não vamos mudar. Esse estado de coisa não vai ser modificado. Conforme eu ouvi, só se acontecesse aqui uma bomba atômica, como aconteceu no Japão, que tivesse que refazer tudo. Isso eu não acredito muito que vai ocorrer, né? É um formigueiro, teria que limpar esse formigueiro e começar do zero. Isso não vai acontecer e nem eu acredito que vai acontecer. Gente, ó, Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, do Raimundo Fauro, 5ª parte, finalizando o livro, beleza? 5 partes bem vistas, bem lidas. Tranquilo? Beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Darwin 1970. Mais um vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente o que você achou. Comente se você concorda, se você não concorda. Já estamos aqui para todas as análises possíveis, beleza? E leia, se possível, se você encontrar esse livreto por aí, leia, que vale muito a pena. Vai abrir um pouco sua mente com relação à situação do Brasil e a sua situação também aí onde você está nesse exato momento, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.